Você já se pegou perguntando por que o seu filho não come determinados alimentos? Hoje nós vamos ter uma conversa aberta sobre seletividade alimentar com as profissionais da Clínica Integrar aqui da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Isabela, sou terapeuta ocupacional. Meu nome é Michele, sou nutricionista infantil. E eu sou a Ellen, médica neuropediatra e mãe da Catarina, uma bebê de 8 meses, 9 meses, que está em introdução alimentar. E falando sobre seletividade alimentar, antes vem a introdução, que também é uma dúvida. Como iniciar essa introdução? Quando iniciar essa introdução? Eu acho que a gente já pode começar falando sobre esse assunto. Para a criança iniciar a introdução alimentar, ela precisa apresentar os sinais de prontidão. Então, ela precisa sentar sem apoio, ter controle da cervical, ter o movimento de protusão de língua reduzido, que quando o bebezinho coloca, né, objetos na boca, ele tem um movimento involuntário de pôr tudo para fora. Então, esse movimento precisa estar reduzido e ele precisa já estar nessa fase de levar tudo à boca, né, que normalmente acontece nesse período. Essa fase acontece por volta de 6 meses, mas a introdução alimentar ela não tem um marco, que é exatamente aos 6 meses de idade. A gente vai esperar completar os 6 meses e a gente vai observar também os sinais de prontidão. Além desses sinais que a gente consegue observar, que são mais motores, a gente também tem a maturação do trato gastrointestinal e do sistema renal, que acontecem ao mesmo tempo. Então, a gente entende que quando a criança apresenta esses sinais motores, ela também já está pronta bioquimicamente, internamente, para a introdução alimentar. Isso é interessante porque algumas mães pensam, completou 6 meses, já posso começar a introdução alimentar. Eu já imaginava, 6 meses e 1 minuto já começa a introduzir algum alimento, então não funciona assim. Não. O bebê vai estar pronto se tiver esses sinais. E eu acho importante a gente falar que para prematuros, por exemplo, aí nós vamos ter que corrigir a idade, né, para ver se esse bebê já está com 6 meses de idade corrigida ou não. A gente não vai pela idade cronológica, a gente tem que fazer esse cálculo, né? Então, só para reforçar, a criança ela pode até ter que começar a comer depois dos 6 meses, mas ela nunca vai comer antes dos 6 meses. Isso é importante, porque ainda tem gente que fala que com 4 meses pode começar a dar frutinha, papinha. Não pode. Então, falando sobre esses alimentos, por quais alimentos começar? Indiferente. A introdução alimentar, ela pode começar por fruta, por legumes, por uma carninha, por qualquer alimento. Não existe uma regra do qual alimento a gente vai começar. Normalmente a gente começa com uma refeição no dia e a maior preocupação é como a gente vai fazer essa introdução alimentar e como oferecer esse alimento de forma segura. Mas em relação ao alimento em si, não tem nenhuma regra. Então não precisa ser doce ou salgado. Não. E lembrando que açúcar e sal não pode. Não. Açúcar é recomendado apenas após os 2 anos de idade, inclusive o mel, né? Algumas pessoas acham que o mel, por ser natural, é tranquilo, pode usar, mas o mel ele também é um tipo de açúcar e também existe o risco de botulismo, né? Esse mel pode estar contaminado. E o sal, o último consenso, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele fala que o sal pode ser usado em pequena quantidade, ele mudou um pouquinho do nosso último, que era para excluir o sal até 1 ano, mas a gente tem esse cuidado com o sal por conta do sistema renal da criança que ainda não está 100% maduro para receber grandes quantidades de sódio. Por isso que a gente não usa o sal até 1 ano, mas a Ellen pode falar um pouquinho melhor sobre isso, não é comida sem tempero, é só sem sal. Eu acho importante a gente falar. Isa, passa pra mim o arrozinho. A gente tem uma abelha aqui dentro, tá, gente? Que entrou, que é a nossa companheira. Então, aqui eu trouxe até pra mostrar pra vocês, porque em casa a gente tá nessa fase de introdução alimentar, né? Eu trouxe um arrozinho da Catarina. Eu faço os alimentos sempre com muito tempero. Então, cebola, alho. Nesse arrozinho aqui eu coloquei um açafrão pra dar uma corzinha. A gente pode fazer o arroz com a corzinha da beterraba, que como é que... É da Barbie, arroz da Barbie. Então, se vocês verem, vocês não vão conseguir enxergar daí, mas dentro do arroz tem bastante cebola, bastante alho, né? Porque o alimento, ele não vai ter sal, mas ele vai estar bem temperado. Eu até costumo falar que a gente consegue comer tranquilamente os alimentos, sabe? Que a gente oferece pro bebê. Não fica ruim, né? Claro que com um pouquinho de sal ficaria melhor, mas dá para comer tranquilamente, porque eles são saborosos, eles só não são salgados. E isso é importante, né, pensando na parte ali dessa boca dessa criança, né, nessa parte sensorial. Então, ali a Ellen, por exemplo, colocou alho, cebola, né, outros temperos.
Então, a criança está tendo essa experiência, né, ativando ali, né, essa boca para sentir essas sensações diferentes. Então, quando isso futuramente for apresentado para ela em um prato diferente, ou exclusivamente, aliás, só tem cebola naquele prato, tudo, ela vai conseguir se adaptar melhores, porque os receptores já vão ter tido essas informações. Agora, se a gente só oferece, né, coisinha crua, sem sabor, tudo, além de ser desinteressante para a criança, né, porque ela não vai estar recebendo nenhum estímulo, também ela não vai estar, esse organismo não vai estar aprendendo, né, sobre esse alimento. E você disse sobre a introdução alimentar que o mais importante é como essa introdução é feita. Então, qual seria o melhor método para iniciar a introdução alimentar? A gente não tem um melhor método. Hoje a gente tem 3 métodos, né, de maneira geral, que é o BLW, que é onde a gente oferece os alimentos para a criança em pedaços maiores. O principal princípio do BLW é que a criança se autoalimenta. Então, a gente entende que ela tem a autonomia necessária para comer sozinha, a gente confia que ela vai saber como comer ou quanto comer. Esse método, ele estimula muito toda essa questão sensorial que a Isa comentou, porque a introdução alimentar, muitas vezes a gente imagina que é para a criança comer e se nutrir, mas não, a introdução alimentar, a principal função dela é a criança aprender a comer. O ser humano não nasce sabendo comer. A sucção, né, quando é bebezinho, é instintiva. O comer, não. Então, a criança precisa aprender a comer, a mastigar. Ela faz isso por imitação e por experiência, né? Então, o objetivo da introdução alimentar é que ela aprenda a comer e que ela conheça as cores dos alimentos, as texturas, né, os sabores. E isso começa pela mão, né? A Isa pode falar melhor, a gente tem receptores táteis na mão e a gente tem dentro da boca também que são muito mais sensíveis. Muito mais. Né? Então, ela precisa primeiro desse contato para conhecer essas características dos alimentos. Depois desse BLW, onde a criança se autoalimenta, a gente tem o que a gente chama de introdução alimentar tradicional, né? O que é a introdução alimentar tradicional? É quando os pais, os cuidadores, vão oferecer o alimento para a criança, mais pastoso, mais amassadinho. Isso não significa batido, muito menos coado. Então, a gente fala que é um amassado grosseiro, é com o garfo, pouquinho amassado para ainda ter textura, né? E a gente vai fazer uma introdução alimentar que a gente chama de respeitosa. Então, eu nunca vou colocar comida na boca da criança se ela não quiser. Ai, olha o aviãozinho, liga a TV, distrai a criança, abriu a boca, entrou o alimento. A gente sempre vai levar a comida até perto da boca da criança e a gente vai esperar que ela tire a comida do talher. E a gente pode fazer uma introdução alimentar mista, que junta essas duas, onde eu vou dar a oportunidade dela manusear alguns alimentos, mas ao mesmo tempo outros alimentos eu vou oferecer ali na colher. Eu sempre falo que muitas vezes a família tem uma expectativa de como ela quer fazer a introdução alimentar, mas muitas vezes é a criança que vai escolher. Porque a gente tem criança que vai querer pegar tudo sozinha e que não vai comer o que você dá na colher. A Catarina, por exemplo, não tem nada que eu dou na colher, ela quer pegar. Ou ela quer pegar a colher sozinha, Ela né? quer a colher. Mas ela não aceita. E a gente tem criança que a mãe quer super fazer, às vezes, uma introdução alimentar BLW, mas a criança ela não tem interesse em pegar o alimento e ela prefere, né, ser alimentada. Isso não significa que a gente não vai dar oportunidade dela conhecer. Aí os alimentos podem entrar de forma lúdica, não necessariamente no momento de comer, para que ela também tenha toda essa experiência sensorial ali, né, Isa? Uhum. E qual é o terceiro? Era o BLW, o tradicional e essa mista, onde a gente faz sim. um pouquinho das duas. E até é importante, né, que você comentou da TV, né, nesse momento. Quando a criança, né, ela está numa atividade, que no caso é o comer, né, em outras também, mas se ela estiver distraída, ela não vai perceber o que ela está ingerindo. Então, pode ser que é a coisa mais gostosa do mundo, pode ser que tenha sabores super diferentes, tudo, mas ela não vai estar prestando atenção. Então, é importante que nesse momento seja ela a comida, né, e a pessoa que está ali servindo, orientando ela, tudo. Porque senão ela vai dispersar, ela vai olhar para essa TV, né, e aí o garfo entrou ali na boca, ela não sabe nem o que ela está comendo, não sabe a quantidade, né, então ela perde essa noção de saciedade, né, porque aquilo só chega. Então, tem casos assim que a criança, logo depois, ela vai, né, gorfar e tudo, por quê? Aquilo já encheu, só que ela não teve a percepção, né, então isso é importante também. E quando saber que a criança está satisfeita? Normalmente, né, que a gente estava conversando anteriormente, né, as crianças, elas são muito expressivas, gente. A gente tem que, tipo, olhar a fim, entender aquilo.
né? Então, a minha tinha comentado, né, da questão de virar o rosto, né? Então, eles vão, né, fazer essa negação de tipo, não quero. Normalmente, eles já começam, né, a ter as expressões faciais mesmo, tudo. Tem crianças, né, que já empurram, tudo mais. E essa sensação, ela acontece ali dentro, pensando na barriga, né? Ele vai sentir aquela estafa, né, de estou cheio. Só que ele não sabe expressar, eu não quero mais. Então, ele vai jogar o prato, né? Pode ter comportamentos maiores e algo mais sutis, como só virar a cabeça. Muitas vezes a criança ela demonstra um desinteresse, então ela tá ali, ela tá super engajada, ela tá olhando para a comida, ela tá pegando, ela tá colocando na boca. De repente, ela começa a olhar lá para fora, olhar o cachorro que tá passando, olhar para a mãe e você oferece o alimento para ela pegar e ela não olha mais. Então a gente sabe que ela já está satisfeita. E o famoso brincar com a comida, né? Brincar com a comida também pode ser que aconteça. Pega, mas ela não vai mais levar na boca. Ela vai. Eu falo que durante a introdução alimentar as crianças vão testando, né? Quanta força eu preciso para apertar, quão longe vai ser eu jogar, né? Então elas vão experimentando também. Isso faz parte, né? É importante. Mas quando começa a brincar muito, a gente sabe que também a criança já está satisfeita. Acho interessante também falar sobre a questão da nutrição, que nós estávamos falando em off antes, que às vezes começa a introdução alimentar, a mãe pensa que esse alimento vai nutrir, mas o leite que continua nutrindo. Sim. Até 1 ano de idade, a principal fonte de alimento da criança ainda é o leite, seja o leite materno, seja a fórmula, e a introdução alimentar, ela é complementar, porque o objetivo, a criança na introdução alimentar, lá no comecinho, ela não sabe que o alimento nutre ela, que mata a fome dela. Então, ela vai explorar aquilo por curiosidade e não porque ela está com fome. Isso é um outro ponto importante, que a gente nunca inicia a introdução alimentar da criança quando ela está com fome. Então, é o horário do mamar, está morrendo de fome, eu vou fazer a introdução alimentar. Essa criança vai chorar, ela vai ficar irritada, ela não vai parar no cadeirão, porque ela vai olhar aquele alimento na frente dela, aquilo não é leite, aquilo não mata a fome. Então, a gente sempre inicia... Sono, né? Nem sono. A gente sempre inicia a introdução alimentar com a criança alimentada e sem sono, no momento que ela está bem, né? Que ela vai querer explorar aquilo. Então, a gente não precisa ter essa preocupação na introdução alimentar do volume de alimento que a criança está comendo. Ela vai continuar sendo amamentada, o mamar vai suprir as necessidades e, principalmente no comecinho, essa introdução era para conhecer os alimentos, explorar as características, conhecer o sabor. Então, é realmente um momento de aprendizado para a criança. Eu acho que, assim, duas coisas que precisa ficar claro para as famílias. Primeiro, a criança não vai comer em quantidade, às vezes a gente acha, nossa, vai bater uma pratada, né? Nos primeiros 2 meses, a criança come um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a maioria daquilo que tá no prato que você preparou com tanto carinho não vai comer, tá, gente? Os cachorros agradecem. E eu acho que a segunda coisa que é muito interessante vocês fazerem, para isso a gente não precisa ainda estar na introdução alimentar, é colocar a criança para comer na mesa, junto com a família. Então, antes já de começar a introdução alimentar, já leva, o bebê já tá com a cabecinha mais sustentada, né? Consigo segurar, nossa, quantas vezes eu não almocei com a Catarina junto, vendo o que a gente estava fazendo. Isso é muito legal, porque a criança ela aprende por imitação. E uma terceira coisa que eu lembrei agora, que é importante também, depois que a criança começa a comer, oferecer o mesmo tipo de alimento que vocês estão comendo. Então, às vezes, a família está comendo uma feijoada e daí a gente bota a cenoura com a batata sem tempero para a criança comer. Não, né? Você está comendo uma feijoada, faz um feijãozinho preto para a criança, faz uma carninha de porco do lado. A criança pode comer tudo quando entra em introdução alimentar, né? Exceto o que a Michelle já falou. Mas é importante que a criança veja que o que está na mesa da família está no prato dela. Então, nós iniciamos a introdução, a criança ela começou a desenvolver aí todas as questões de textura, sabor, aí começa a ter seletividade. Não quero isso, não quero aquilo. O que é seletividade alimentar? Quem pode responder? Então, a seletividade, né, ela entra dentro da questão de alguma rigidez que a criança pode ter, né, de selecionar, né, o que ela vai comer dentro do cardápio. Às vezes ela pode ser, né, nesse ponto mais dessa rigidez cognitiva, e a gente pode ter a questão sensorial envolvida. E também acontece de ter os dois. Então, a criança ela começa a mapear de uma forma diferente o que ela vai comer ou não. Então, pensando em rigidez, a gente pode pegar a questão de, né, que o pessoal costuma falar muito, só come de tal cor, né? Só come de tal marca. Então, ele começa a separar. E tem a questão
da seletividade na parte sensorial. Então, vai ser as texturas. Então, quando esse alimento ele entra na boca ou antes de entrar na boca, né? Só pelo visual, só pelo cheiro, essa criança já tem a recusa, né? Então, a gente precisa entender esse mundo dessa seletividade para realmente mapear isso, né? Do que ficar tentando, né? Atirando ali para todos os lados, né? E uma outra questão também que entra, né? É a falta de oportunidade. Né? Então, hoje a gente está num mundo que é tudo muito pronto, né? E esse muito pronto não define muito bem os sabores. Então, a criança acaba, por si só, né, tendo um paladar muito monótono, né? Então, é sempre aquele sabor, né? Então, isso também, né, vem, que nem a Ellen comentou, né, da questão da família, né? De, tipo, se a família come somente aquelas coisas, né, também, isso vai diminuir o cardápio dessa criança. Então, tudo isso envolve a seletividade. Só complementando o que a Isa falou, a gente pode ter, então, nessas questões sensoriais, que normalmente são bem importantes na seletividade alimentar, é o que a gente mais observa. Tem essa questão de rigidez cognitiva, comportamental. A gente pode ter questões motoras orais também. Então, essa criança tem dificuldade para mastigar, ela tem dificuldade para engolir, ela começa a selecionar o que ela vai comer de acordo com o que é mais fácil, de forma instintiva, né? E a gente pode ter também questões orgânicas. Então, essa criança ela pode ser constipada, ela pode ter uma esofagite, ela pode ter uma alergia alimentar. Então, de forma orgânica, ela começa a selecionar instintiva, o que ela vai comer ou não, de acordo com as sensações que ela tem no organismo. Isso é muito forte na alergia ao leite, né? Na alergia ao leite. E é contraditório em algumas vezes, porque em crianças mais velhas, às vezes a gente tem, por exemplo, uma criança que tem alergia ao ovo, mas ela come ovo todos os dias e é uma alergia de baixo grau. Então, ela tem ali alterações intestinais, de trato, né, digestivo, mas ela continua comendo e isso faz com que o desconforto dela faça com que ela recuse outros alimentos. Mas o ovo já estava ali, ela não sabe identificar sozinha que é aquele alimento. Então, essa alergia não diagnosticada faz com que ela comece a recusar outros pelo desconforto que ela está sentindo, né? E eu acho que uma coisa que é legal a gente falar também, que aqui a gente está falando de um quadro de seletividade alimentar, onde essas crianças vão recusar grupos alimentares inteiros, texturas inteiras, então a criança só come crocante, ela só come, né, alimento macio, ou então não come nenhuma fruta, nenhuma verdura. São crianças que muitas vezes, se você trocar a marca do macarrão, ela percebe sem ver o pacote, né? Então elas têm a marca da farinha, elas têm hipersensibilidade, né, a várias questões ali, né, a vários sentidos. Mas a gente tem também o que a gente chama de uma seletividade alimentar transitória e natural, que algumas crianças vão passar. De 20 a 35%. De 20 a 35%. Né, acontece por volta dos 2 anos de idade, que é quando a criança começa a ter mais autonomia, ela começa a entender que ela pode fazer escolhas e também a gente tem uma redução das necessidades nutricionais, porque até os 2 anos a velocidade de crescimento é muito grande, depois disso vai diminuindo, né? É nessa faixa ali entre 1 e 2 anos. Então as crianças elas vão começar a selecionar simples por preferência, né? Eu gosto mais de maçã, quando minha mãe me der banana eu vou recusar, e quando ela me der maçã eu vou comer. E aí que entra muito o que a Isa falou de como que tá essa rotina familiar. Porque se meu filho recusa a maçã 2 vezes e eu nunca mais ofereço porque ele gosta de banana, talvez daqui 2 anos ele não consiga mais comer essa maçã porque saiu do repertório alimentar dele. Agora, se essa criança recusa e eu continuo oferecendo, aí a gente até trouxe aqui vários formatos diferentes, porque aqui, né, o exemplo da maçã, a gente pode oferecer uma maçã inteira, laminada, em pedacinhos. A gente pode fazer aqui uma florzinha, né, de maneira mais lúdica. Uma maçã cozida para uma criança que prefere alimentos mais pastosos. Uma maçã chips para as crianças que preferem alimento crocante. Essa maçã pode vir em preparações, então eu posso fazer um bolinho, uma panquequinha de maçã. E eu continuo oferecendo e variando a forma. A chance dessa criança voltar a comer esse alimento é muito maior, né, do que quando eu continuo oferecendo só a maçã do mesmo jeito ou quando eu simplesmente tiro do repertório dela, né? Então isso é importante. Toda vez que a criança começa a demonstrar algumas preferências, a gente continuar oferecendo o mesmo alimento, né? Dependendo da literatura, para crianças típicas, a gente vai falar que a gente vai oferecer o mesmo alimento 15, 20 vezes. E quando a gente já tem um quadro de seletividade alimentar, a gente vai oferecer esse alimento até 50 vezes de formas diferentes em outras tentativas, para essa criança ter oportunidade de comer,
né, de alguma forma. Então é normal acontecer, por exemplo, uma criança ela come de tudo e de repente ela passar a recusar por um tempo esses alimentos e comer, por exemplo, só arroz e feijão. Eu fui num almoço com mães no sábado, só eu não tinha filho. Aí uma tava dizendo, meu filho tá numa fase que ele só quer comer arroz com feijão, tem 4 anos. Aí a outra tem um filho de 4 anos, tava dizendo que ele come de tudo, come legumes, tudo que ela oferece ele come. Aí a outra falou, nossa, você tá com sorte, hein? Aproveita que já ele não vai querer comer mais. Ótimo. A gente tem que ter um olhar assim, um pouco mais amplo do contexto para entender. Meu filho comia todos os legumes e agora ele não quer comer brócolis, ele só quer o tomate. Tá tudo bem, eu vou continuar fazendo brócolis e colocando no prato dele. Eu vou picar o brócolis e vou colocar no meio do arroz. Fazer arroz de brócolis. Fazer arroz de brócolis, empanado. fazer bolinho com brócolis no meio, vou testando. Agora, meu filho comia todas as saladas, legumes e verduras e de repente ele não come mais nenhuma. Aí é uma situação diferente, um outro contexto. Aí o que está acontecendo para que essa criança passe a recusar todos esses alimentos de um grupo todo de uma vez só? Então, a gente tem que sempre observando, né, como que tá, em que grau que isso aconteceu. E uma coisa que é muito comum também, assim, a criança teve uma amidalite, faringite, uma dor de garganta. Ficou lá com a garganta cheia de placa de pus. Ela vai parar de comer algumas coisas, ela vai querer comer só os alimentos preferidos, alimentos mais macios. E depois disso, a gente vai ter que fazer um trabalho ali de insistir um pouquinho, insistir que eu digo, gente, é oferecer várias vezes, tá? A gente nunca vai forçar uma criança a comer nada. Mas trazer várias vezes em formas diferentes para que ela volte a comer aquele alimento que ela já estava habituada. Porque nessa de uma dor de garganta, pode ser que ele recuse uma vez e eu nunca mais ofereça. E aí ele não come E nem mais. precisa chegar ao ponto de ser uma dor de garganta, né? Pensando só na deglutição, mas também pode ser uma gripe, porque acaba interferindo no cheiro. Então, perde o cheiro de tudo e aí o interesse também vai embora. Sim. E pegando o gancho da Isa, a questão do cheiro do alimento, do sabor do alimento, a gente tem deficiências nutricionais que levam à seletividade alimentar. Então, deficiências de ferro, de zinco, de vitamina C, elas afetam diretamente o paladar e o sabor do alimento. Então, a criança ou sente os alimentos com um sabor distorcido, mais metálico, ou ela não sente. Para quem já teve Covid, né, e perdeu o olfato e o paladar, é muito parecido. Deficiências nutricionais causam essa mesma sensação. Então, essas são crianças que às vezes vêm com quadros de seletividade bem importantes e você repõe as deficiências nutricionais e aquela criança volta a comer como se fosse uma mágica, né? Mas a gente precisa, então, sempre ter esse olhar da criança como um todo, né? Exato. E o que as mães, os pais deveriam evitar de fazer para não piorar a seletividade? Para não piorar, eu acho que você já começou falando aí, dando a deixa, né, de não forçar, né? Então, no dia a dia, eu sei que é fácil a gente falar de fora, né? Então, eu converso muito com as mães nesse sentido, de que ela também tem que se policiar na hora que ela está ali ofertando esse alimento, né? Por quê? Teve um dia estressante no trabalho e tudo mais, aí tem que alimentar o filho. E assim, a alimentação, gente, é uma coisa básica, principalmente para mãe, porque né, é o mínimo que você pode fazer para o seu filho alimentar. E aí você não está conseguindo. Então, nesse momento, né, pode ser estressante e vir a questão do forçar, né? O forçar assim, ao meu ver, é o pior assim do que pode acontecer, porque é um registro negativo, emocional, social para essa criança frente ao alimento. Então, né, as chances dela nessa situação, que pode ter sido especificamente com a banana, depois vir e recusar o bolinho é muito grande, né? Então, esse cuidado nessas ofertas, né? Também, né, tomar cuidado com essa questão alérgica, eu acho importante, porque, né, até eu ia comentar, né, dentro da sua fala, da questão de exames clínicos mesmo, para ver, né, possui alguma alergia, né, porque às vezes é isso, não está ali de prontidão, não é aquela que, né, a criança fica toda vermelha, alguma coisa assim, né, isso é importante, porque às vezes essa recusa está ali também, né, mas assim, de antemão, eu falo que a forma de ofertar vai mudar totalmente a alimentação da sua criança. Durante a infância, a criança ela constrói a sua relação com a comida, ela está aprendendo a comer. Então, é o que a Isa falou, o momento da refeição ele tem que ser um momento calmo, leve e tranquilo. A criança tem que sentar feliz na mesa. Então, né, quando a gente tem, né, as crianças ali, as famílias que estão em acompanhamento de seletividade alimentar, a gente vai orientar estratégias de trazer o alimento, de trazer de forma lúdica, de colocar um pedacinho pequenininho no prato,
Mas isso tudo, quando a gente precisa fazer combinados com a criança, eu sempre falo assim, os combinados eles são lá, no meio da tarde, no meio da manhã, em outro horário. A criança combinou, ela aceitou, tá ótimo. Chegou na hora, ela não quer, a gente não vai falar, não, mas você combinou. Não, tá tudo bem. Outro momento, fora da refeição, você senta e conversa de novo, você faz outro combinado, né? Então, a gente sempre vai deixar o momento da refeição mais leve e tranquilo possível, que é o que a Isa falou. Às vezes, uma insistência de um alimento pode gerar recusa de outros que a criança até então aceitava, né? Porque constrói essa experiência ruim, né? E assim, é claro, né, que não é todo dia que a gente tem essa paciência, essa tranquilidade, né? Essa semana eu ainda brinquei, eu tava dando frango pra Catarina, né? E daí, assim, tava difícil, ela não tava querendo frango, porque a Catarina faz um misto, não é só BLW, então ela tá acostumada, ela gosta de comer com a mão, e eu tinha feito desfiadinho, tava tentando dar com a colher, ela não queria. Então, assim, falava, esse aqui é o franguinho do galo, como é que o galo faz? Có. Ela dava risada, daí ela abria a boca. Aí eu tinha que mudar, o outro tinha que ser da galinha, daí o outro tinha que ser o do pintinho. Daí teve uma hora que eu olhei assim pro meu marido, eu falei, meu repertório acabou, não sei o que passar. Então, às vezes a gente não tem toda essa ludicidade para todos os dias. todo dia, todo momento, toda refeição, e tá tudo bem. Sim. Tá, gente? Tá tudo bem, não se A alimentação é algo que é extremamente trabalhoso, muito trabalhoso, né? É complexo e é o que a Isa falou, eu escuto muito no consultório, eu só queria que meu filho comesse, porque comer é uma necessidade vital, né? A gente precisa comer para se manter vivo. Então é uma coisa que realmente, né, deixa a gente muito preocupado, que desespera, né? E talvez a parte mais difícil diante de um quadro desses é você manter a calma. E ter paciência, né? Porque é um quadro que a gente precisa evoluir devagarzinho, aos pouquinhos, né? Respeitar o tempo da criança. Essas crianças que têm esse quadro de seletividade alimentar mais importante, que recusam grupos alimentares inteiros, eu sempre falo que elas não comem porque elas não querem. Elas têm alguma barreira que não permite com que elas comam. E não é tão fácil. Seria muito bom, né, Isa, se a gente conseguisse facilmente identificar o que está causando essa seletividade. Normalmente tem um fator basal, mas isso vai escalonando, né, e vai acumulando outros fatores, né, e às vezes a gente tem um caminho longo para conseguir evoluir habilidades que essa criança precisa para ela conseguir comer. Então, o fato também, assim, de ter paciência para que essa criança coma, para a gente chegar lá, porque eu sempre falo que quando a gente trabalha com seletividade alimentar, o objetivo nunca é fazer a criança comer. É dar para ela as ferramentas que ela precisa para comer com autonomia, com prazer, para ela ter uma alimentação 100% prazerosa, né? Então, não é só pôr a comida para dentro. E até nesse ponto, né, por exemplo, eu gosto de aplicar com os pais, né, que chegam com essas características de seletividade, uma escala de ansiedade dos pais, né, com perguntas específicas ali dentro da alimentação, né, daquele momento alimentar, porque às vezes, né, a ansiedade ali está tão alta, né, que vai ser muito difícil chegar e já propor algo ali para a família, porque, né, tem que acalmar aqui primeiro para depois eu conseguir atingir, né, a minha criança. E eu acredito muito nisso que você comentou, né, de que, né, essa presença da família na mesa, né, que a Ellen estava falando, é extremamente rica, né? O que vocês puderem ofertar disso vai ser excelente para a criança. Então, para a gente responder a pergunta das mães, por que o meu filho não come, qual seria a principal orientação de vocês? É complexo para responder. Não teria uma única orientação, né? Eu acho que, assim, o que a mãe tem que pensar é uma coisa que eu faço muito em casa. Quando a gente pega esse monte de orientação que a gente deu aqui, não adianta a gente querer aplicar tudo na prática, né? Não vai funcionar da noite pro dia. Então, pega uma meta por semana, porque tem que virar um hábito aqui na sua vida, tá? Minha meta essa semana vai ser minha criança ficar na mesa. Ela não vai comer, ela vai só ficar na mesa enquanto a gente come. Ela pode brincar com o alimento, enquanto eu tô comendo minha salada de tomate, ela tá brincando com o tomate inteiro. Enquanto eu tô comendo minha alface, eu corto um monte de alface em tirinha para ela ficar manuseando. Tá tudo bem. Quando isso virar um hábito da família dessa criança ir para a mesa, aí você começa, vamos tentar um grupo alimentar, vamos tentar variar esse alimento, vou tentar um outro tipo de apresentação, né? Eu acho que a mãe pode pegar tudo isso que a gente falou, inserir aos pouquinhos na rotina e ver o que dá certo na rotina daquela família e o que não dá, porque para algumas famílias
talvez não dê certo. Eu as falo para as famílias que não tem uma receita de bolo, não tem. Né? A gente, que nem me falou, né, das as orientações, né, as ferramentas ali, mas a tentativa é o mais importante. Isso que a Ellen estava comentando agora, de você começar com demandas menores, a gente tem, né, dentro do tratamento de seletividade, vários protocolos que a gente aplica. Um deles que a gente chama de SOS, a gente fala que é uma escalada do comer, né? E é justamente isso. Para a criança comer, ela primeiro precisa tolerar a presença do alimento, interagir com ele, pegar na mão, sentir o cheiro, dar uma lambidinha, dar uma mordidinha, mastigar e cuspir, para depois comer. Então, se eu tenho uma criança que não consegue sentar na mesa, o comer está muito longe. O objetivo primeiro é ela interagir com o alimento, né? Se ela não consegue pôr a mão, eu vou dar um pegador para ela pegar com o pegador. Eu vou pôr uma luva na mão dela, porque às vezes a gente tem, né, algumas crianças que não vão conseguir nem tocar no alimento, né? Mas sempre que a gente tem um quadro de seletividade alimentar, onde a gente vê que não está evoluindo, não está melhorando, passou ali 30, 60 dias, o ideal é procurar ajuda profissional para conseguir identificar, né, qual que é a demanda que aquela criança tem, para saber a forma correta de conduzir. Porque também, se a gente tem uma criança que às vezes tem uma questão sensorial importante e a gente está lá o tempo inteiro sobrecarregando ela com esses estímulos, isso, em vez de ajudar ela a evoluir, vai agravar o problema, né? Então, por isso que a gente fala que assim, é difícil você dizer uma orientação só, uma forma que vai funcionar para todo mundo, né? Mas eu falo que mãe normalmente sabe, não é hora de procurar ajuda, eu não estou dando conta, né? Ou não, vou tentar mais um pouquinho, mas existem muitas opções, muitas formas de se fazer. E uma delas é vir aqui para a Clínica Integrar, fazer uma avaliação, conversar com os profissionais, porque como você disse, depois de um certo tempo a mãe está já esgotada, está estressada e passa isso para a criança também, aí vai piorar a seletividade. Então, se você está passando por essa situação, procure a Clínica Integrar, a Vila Integrar, para que você possa ter uma avaliação da sua criança e começar a fazer com que ela se alimente da melhor forma. Olha essa mesa. Eu trouxe a panqueca. Quem fez essa panqueca? Eu fiz hoje cedo para a A Catarina. doutora Ellen fez e eu vou experimentar uma, que é de banana Eu trouxe para vocês e também, ameixa. pode experimentar. Banana, ameixa, farelo de aveia e ovo. Tá gostosa? Nossa, Ai, canela. adoro. Gostei. E aqui mostra uma forma e saborosa, ó, sem açúcar. Sem açúcar, Tá totalmente sem docinha, né? E tá doce. Tá docinha. Sempre, isso é uma dica até para vocês adoçarem as coisas para criança pequena. Se você colocar no micro-ondas a maçã, a banana, ou então no fogo, né, deixar aquilo virar um purezinho, isso realça o sabor doce, então você consegue utilizar nos preparos sem utilizar o açúcar. Então, Bem uma bacana. super ideia. E também o Um cookie. cupcake, Cupcake. deixa eu pegar uma faquinha. Vamos experimentar aqui ao vivo para te deixar com vontade. César, tudo bem? E mostrar. vai vir, César. Ai, gente, olha. César deveria vir Cameraman pra não cá, quer né? Ele vir, tá na tá? produção, mas deveria vir aqui na frente da câmera para comer também. Por favor, César. Bem, César. Vem, eu trouxe uma panquequinha pra você. Olha a panquequinha, César. Hã? Ah, muito De bom. frente Não pra quer agora, câmera, hein? de frente pra câmera, quero Você ver. tem que vir aqui, César, para aparecer. Tô achando que o César é seletivo, Ó. gente. E a seletividade pode ser mantida. Ótimo. Aprovado, hein? E a seletividade, doutora, pode ser mantida até a vida adulta se ela não for tratada? Sim. A gente vê muito, né? Tem até um programa, né, na televisão, como é que é? Chato pra comer? Chato pra comer. Aham, Nunca assisti, vou procurar. são adultos super seletivos. E esse tá uma delícia. Esse foi a Michelle que fez. Se vocês quiserem as receitinhas, podem entrar em contato com a Isa, com a Michelle, comigo pelo direct que a gente manda, com a Esther, tá? Porque eu perguntei que tinha alimentos que eu não gostava quando eu era pequena, que agora eu tô comendo. As nossas preferências, gostos alimentares mudam, né? Então, isso eu sempre falo até para as crianças quando são um pouco mais velhas, que conseguem entender ali o contexto, Bom, né? né? A gente explica que o nosso gosto muda. Esse é de Gostei. maçã, tá, gente? Olha, então, de maçã. dá pra gente variar de vários formatos. Essa panquequinha que eu fiz hoje, até pra ela, né? Ó, uma dica pra vocês. A criança tem uma constipação intestinal. Eu deixei a mexinha de molho de ontem pra hoje. Aí eu usei um pouco dessa mexinha e da água da mexa na panqueca. E o restinho que sobrou eu fiz uma geleinha que eu coloquei por cima. Porque daí, como tem farelo de aveia, às vezes deixa a criança um pouquinho constipada. Então, você colocando isso, você auxilia no funcionamento intestinal.
Eu queria experimentar os chips de cenoura. Ah, eu tenho de maçã E também. tem você de maçã, experimentou? mas experimentar de maçã. A gente podia fazer um store, deixar. Uhum. Porque eu amo tudo que tá aqui, gente. Então eu já tô aproveitando. Café da tarde. O café da tarde. Então, para sua criança poder aproveitar também, você ficar tranquila, e você aproveite todas as informações que nós compartilhamos hoje aqui nesse bate-papo muito gostoso sobre seletividade e introdução alimentar. E faça uma avaliação se você sentir necessidade, se você não está conseguindo sozinha fazer sua criança comer, porque a gente pensa sempre na saúde das crianças e na sua saúde mental também, porque a gente sabe o quanto é pesado ser mãe. Então, venha para a Clínica Integrar. Se você não é mãe, compartilhe essas informações com as mães que precisam recebê-la, viu? E muito obrigada pelo tempo de vocês e por tudo que foi compartilhado hoje. Imagina. Nós que Obrigada a agradecemos. vocês.